Uningá, que o futuro é aqui. Olá, caros acadêmicos. Vamos dar continuidade agora nos nossos trabalhos e nós vamos iniciar aqui falando de terminologias de capital. Nós falávamos na nossa outra aula sobre a situação líquida, né, patrimonial das organizações, que ela pode ter uma situação positiva, uma situação negativa ou uma situação nula. Quando nós temos uma situação positiva e nós temos lá uma lucratividade, isto vai aparecer lá no nosso patrimônio líquido, ok? E também nós falávamos, né, que quando nós temos uma situação negativa, é que o investimento que os nossos sócios realizaram, a empresa de repente não conseguiu operacionalizar esse capital de forma eficiente e não deu lucratividade para a empresa. E isso vai aparecer também lá dentro do capital subscrito e ainda dentro do capital a integralizar. Então vamos conhecer e saber agora a função de cada conta capital. Então, nós temos aqui a estrutura organizacional. Ativo do lado esquerdo, passivo e patrimônio líquido do lado direito. Essa estrutura, pessoal, alguém já pode dizer assim, mas eu vou mudar. Isso não existe, tá? Isso é uma estrutura estabelecida pelas normas e pelos princípios de contabilidade. Então, eu não tenho como mudar. Eu não quero mais que o meu ativo tenha natureza devedora e que o meu ativo tenha natureza credora. Isso também está fora de cogitação, tá ok? Isso que a gente está passando para vocês aqui já está estabelecido dentro dos princípios e normas da contabilidade. Então, nós temos essa estrutura de capital. Dentro do ativo, nós temos o ativo circulante e o ativo não circulante. Dentro do passivo, também eu tenho o passivo circulante e o passivo não circulante. E o patrimônio líquido. Por que que essa estrutura da contabilidade, ele mostra que o ativo, ele vai ser igual ao passivo mais o patrimônio líquido? Porque quando os sócios, eles integralizam um valor, entregam um bem ou um direito para a organização, é como se a organização ficasse com uma dívida com estes sócios. Então, eu tenho que operacionalizar os bens e direitos para dar lucratividade, para que esse investimento que os sócios fizeram na empresa seja retornado a ele, tá ok? E passivo circulante, ele é considerado capital de terceiros. Lembram que nós falamos que o passivo mais o patrimônio líquido, ele é a origem de recursos. Então, é capital de terceiros, é capital que algumas pessoas, então, fornecedores, bancos, até o colaborador ele entrega para a empresa. Professora, como assim? Como que um colaborador entrega um capital para a empresa? Nós não trabalhamos 30 dias primeiro para depois receber o nosso salário? Então nós trabalhamos, nós entregamos o nosso capital humano para a empresa e vamos receber só 30 dias depois. Então, a empresa possui uma dívida conosco, que ela vai nos pagar no final depois o salário, tá ok? Então, é capital de terceiros, como dos fornecedores, como os dos bancos. O que é capital próprio? Porque os acionistas, os sócios, eles entregam o capital na empresa e ele já não quer retirar esse capital no dia seguinte. Não pode. Lembram do princípio da continuidade da organização? Postulado da continuidade? Então, a empresa, ela quer ter uma continuidade. Então, os sócios, ele entrega aquele capital e ele só vai ter o rendimento daquele capital quando a empresa tiver lucratividade. Então, por isso que é chamado de capital próprio. O capital de terceiros, ele também é conhecido como capital de curto prazo. Ou seja, nós colaboradores, nós queremos entregar a nossa força de trabalho para a empresa, mas dali 30 dias a gente quer receber o salário, certo? O fornecedor também, ele estabelece quando ele quer receber o pagamento das vendas que ele realizou. Então, por isso que é de curto prazo. Pode ter também aqui, pessoal, o capital de longo prazo, que vai ser o não circulante. Então, ele é considerado como capital permanente
ou de longo prazo. Observem ali, ó, que a nossa chave, né, de capital permanente ou de longo prazo, ele pega também o nosso passivo não circulante, que são aqueles empréstimos, financiamentos que a gente adquire e vai pagar depois de 12 meses. Então, olha, até 12 meses, curto prazo. Após 12 meses, longo prazo, ok? E o nosso ativo. Então, capital nominal é aquele capital que está descrito no contrato social da empresa. Aquele é o capital nominal. Ah, o sócio A subscreve 10 mil reais e o sócio B subscreve 20 mil reais. Então, qual é o capital nominal da empresa? 20 mil reais é o capital nominal da empresa. O que é capital de terceiros? Então, nós já colocamos aqui para vocês. Vai ser o nosso passivo circulante e o passivo não circulante. Qual é o capital total disponível à empresa? Todo esse aqui. Esse é o capital total disponível à empresa. Qual que é o capital subscrito? Aquele capital nominal. A hora que os sócios assinam o contrato social, ele está subscrevendo, ou seja, ele está prometendo que naquela determinada data que está colocado no contrato social, ele vai entregar um bem ou um direito para a empresa. O que é um capital social? É aquele capital nominal que foi subscrito. Então, tá lá, foi subscrito pelo sócio A e sobre o sócio B, somando os dois dá 20 mil reais. Esse é o capital social. E o que é o capital a integralizar? Lá no contrato social da empresa vai estar estipulado, sócio A e sócio B estabelecem o capital social da empresa em 20 mil reais, subdividido em 50% para cada um dos sócios. Eles irão integralizar em 31 de janeiro de 2019. Então, em 31 de janeiro de 2019, os sócios vão tirar do patrimônio deles, pessoa física, e vão entregar para a empresa esse patrimônio, e aí eles vão constituir o capital social da empresa. Ok? E aí nós temos aqui a estrutura do balanço patrimonial. Então, a estrutura do nosso balanço patrimonial, nós temos o ativo. O ativo é formado por bens, direitos a receber. Bem, nós temos bens tangíveis e bens intangíveis. O que é um bem tangível? Aquele bem que eu posso pegar. Por exemplo, este, né, separador de slide é um bem tangível. O serviço que eu estou prestando a vocês é um bem intangível. Por quê? Porque eu não posso pegar. Ah, mas eu estou vendo você, professor, eu posso te pegar. Não, mas o que eu estou vendendo para vocês é conhecimento. Então, ele é um bem intangível. A marca da empresa. Então, por exemplo, a marca Uningá. Ele é um bem intangível. Quanto custa a marca Uningá? Então, lá na contabilidade, ele tem estabelecido o valor da marca Uningá. Mas é um bem intangível. O capital intelectual que a Uningá tem com seus mestres e doutores é um capital intangível. Direitos a receber. Quando a universidade, então a Uningá, ela vende esses serviços educacionais para vocês, eles têm um direito a receber por este bem intangível que eles estão fornecendo a vocês. Passível exigível, obrigações. A Uningá, ela tem obrigações, então ela paga água, ela paga luz, ela paga telefone, internet, toda a manutenção da estrutura, seus colaboradores, seu corpo docente. Então, tudo isso vai ser contabilizado aqui em obrigações. E o patrimônio líquido, quando foi constituída a Uningá, os sócios da empresa foram lá e entregaram um capital a essa empresa para que ela pudesse operacionalizar e iniciar as suas atividades. Ele vai estar contabilizado aqui como
capital próprio. Sempre, pessoal, sempre, o lado do débito, que é o lado do ativo, vai bater com o total do valor do crédito, do lado do passivo, mais o patrimônio líquido. Ah, professora, mas os bens e direitos são maiores que as obrigações. Nós vimos, né, lá na unidade, no início da unidade 3, que aí nós temos uma situação negativa. E então, aqui, quando demonstra essas situações, essa situação negativa ou essa situação positiva, ela vai estar descrita aqui no patrimônio líquido da nossa estrutura do balanço patrimonial. Então, o balanço patrimonial, ele é uma demonstração contábil estática, porque eu retiro ele em um dado momento e ele vai me demonstrar esta característica. E aí nós temos o que chamamos de balanços sucessivos. O balanço patrimonial, ele é uma demonstração contábil estática. Ele demonstra o saldo das contas em um dado momento. Só que lembram que eu falei para vocês? Então, de repente, o contador, ele está retirando, né, dos sistemas contábeis o relatório balanço patrimonial agora, nesse momento. Mas eu tiro agora, daqui a pouco já tem outra venda, já tem compra de mercadoria, já tem pagamento de tributos, tem pagamento de fornecedores e assim sucessivamente. Então, sucessivamente, as atividades da organização, ela continua ocorrendo. Por isso que nós falamos de balanços sucessivos. Aí a gente trouxe um exemplo aqui para vocês. Então, quando os sócios assinaram o contrato social da empresa, eles estabeleceram lá que o sócio A iria integralizar 5 mil e o sócio B iria integralizar mais 5 mil. Então, o capital social da empresa, ele vai ficar em 10 mil reais. Lembram que eu falei para vocês que quando vocês tiverem um sinal negativo dentro de um parênteses, é porque aquela conta está diminuindo o saldo da conta que está superior a ela? Por quê? Porque é um capital a integralizar. Os sócios ainda não entregaram bens ou direitos para a empresa. Eles vão entregar. Este é o momento da promessa, tá? Momento em que o contrato social chega para o contador poder fazer o lançamento contábil. Então, ele vai lançar dessa forma. Por quê? Porque não entrou nada na empresa ainda. Os sócios ainda não entregaram. Nesse segundo momento, os sócios já entregaram. O sócio A entregou 2.500 e o sócio B entregou 2.500 também para a empresa. Então, agora o capital a integralizar não é mais 10 mil, ele vai ser apenas 5 mil. Por quê? Porque 5 mil os sócios já entregaram em espécie, em moeda corrente para a empresa, 5 mil reais. Então, 5 mil reais é um bem. Pessoal, se os sócios fizerem essa entrega através de transferência bancária, a conta que vem aqui não é caixa, é banco conta movimento, tá ok? Então, lembram lá que nós temos o personalismo, que cada conta tem a sua personalidade própria e tendo um valor monetário em cima dela. Aqui, então, diminuiu. Então, olha, professora, mas agora o capital da empresa diminuiu? Não, o capital social da empresa continua sendo 10 mil, mas os sócios só entregaram 5. Então, o capital patrimônio da empresa é 5 mil reais. Qual é o capital próprio da empresa? 5 mil reais, ok? Então, os balanços sucessivos, eles mostram já uma entrada sobre a dinâmica patrimonial. Pessoal, bom trabalho, bons estudos. Aqui vocês têm vários exercícios e exemplos que a gente colocou lá no livro para vocês já realizarem. E as atividades também da unidade 3. Bom trabalho e bons estudos!